Como teremos de reduzir o risco? A ideia de fazer a estimativa de risco é logo reconhecer que medida que teremos que utilizar para reduzir esse efeito do dano na máquina. Podemos ter um risco alto e podemos ter um risco baixo. O risco sempre deverá começar a ser medido conforme a estimativa de riscos, antes de instalar alguma medida de proteção ou alguma medida de redução de riscos. Geralmente, nós vamos medir esse risco em uma probabilidade, em uma possibilidade por ano, uma possibilidade por dia ou uma possibilidade por hora. Geralmente, como vemos aqui nesse esquema, a probabilidade de morte natural de uma pessoa está a cerca de 1 a 1000 pessoas por ano. Depende também um pouco de onde nos encontramos. A probabilidade de sofrer a morte devido a um desastre natural está a cerca de 1 a 1 milhão. Isso significa que, realmente, quando estamos fabricando uma máquina em que todos nós podemos definir a tecnologia e podemos desenhar a máquina sempre ou projetar a máquina sempre melhor que a segurança oferece, a natureza, e é muito lógico pensar que a segurança da máquina tem que ser melhor que a probabilidade de uma morte devido a um desastre natural. Assim, devemos testar num limite inferior a uma morte por 1 milhão de pessoas. Como vamos fazer? Vamos fazer utilizando a redução de riscos. A redução de riscos vai permitir que o risco residual que queira utilizar essas medidas de redução de riscos seja um risco aceitável. Que nível pode ter ou deve ter esse risco aceitável? Isso depende um pouco de cada país, de cada região e da situação social que nós estamos. Existem diferentes leis em cada país e, dependendo dessa lei, o nível de risco aceitável ou não aceitável pode ser diferente. No momento em que a nossa redução de riscos chega a esse risco aceitável pela legislação nacional, então teremos alcançado a meta e teremos alcançado o fim necessário. Essa apreciação de riscos é um processo iterativo. Começa com as funções da máquina, ou seja, definindo os limites da máquina e o que ocorre. Uma vez definidos os limites da máquina, identificamos os perigos, estimamos os riscos que estão unidos, ligados a cada perigo e avaliamos esses riscos. Agora, a partir desse momento em que avaliamos os riscos, teremos que decidir se necessitamos reduzir esses riscos ou não. Quando não é necessário, damos como finalizado o processo, mas em muitos casos será necessário começar com um processo novo, que é o processo de redução dos riscos. Esse processo de redução de riscos pode, às vezes, introduzir novos perigos que, por sua vez, devem ser identificados. Para realizar uma apreciação de riscos, é necessário ter uma informação preliminar. Por exemplo, uma descrição da máquina com a especificação para o usuário das fases do ciclo de vida, alguns desenhos, alguns esboços, alguns esquemas elétricos, pneumáticos, descrição das fontes de energia necessárias e informação de seu uso, caso ela já esteja disponível. É muito lógico que, entre muitos fabricantes de máquinas, a informação para o uso da máquina seja redigida ao final do processo de desenho, do processo de projeto. Essa não é uma boa ideia. É muito mais fácil, é muito menos custoso começar a redigir a informação de uso do maquinário durante o processo de projeto e do processo de desenho do mesmo. Como segunda fonte de informação, podemos utilizar regulamentos e normas. Regulamentos aplicáveis como, por exemplo, a NR12, normas relevantes como as normas ABNT e NBR, especificações técnicas relevantes quanto às normas nacionais não existem, e listas com informações de segurança, fichas de informação de segurança que os fabricantes de componentes, os fabricantes de elementos, podem deixar à nossa disposição. Outra fonte muito importante de informação é a experiência de uso. Temos que levar em conta acidentes, incidentes ou histórico de falhas de funcionamento de máquinas reais ou máquinas similares. Como últimos aspectos, teremos de levar em conta os princípios ergonômicos relevantes.
Sabemos por muita e larga experiência que uma boa observação dos princípios ergonômicos sempre leva a uma melhor máquina, a uma máquina mais produtiva e a uma máquina mais segura. O que é muito importante é saber que a ausência de um histórico de acidentes, de um número muito baixo de acidentes ou acidentes com pouquíssima gravidade não podem ser tomados como presunção de que a máquina tem um risco reduzido, tem um risco baixo. Isso não é possível. Só significa, em muitos casos, que, até o momento, nós tivemos muita sorte operando esse tipo de máquina. As funções de uma máquina são o que nos dá a definição de seus limites. Há limites que pertencem à própria máquina e limites que pertencem ou que estão ligados à interação da máquina com as pessoas. O espaço, ou seja, o tipo de movimento que uma máquina pode ter, e o espaço que é necessário para realizar uma manutenção e etc. No ambiente, que temperatura, que umidade, que ruído, qual é a localização de uma máquina e que vibrações pode haver. Se montamos uma máquina sobre um caminhão, por exemplo, um guindaste, essa máquina vai estar sujeita a vibrações muito fortes durante o transporte em carreta. Porém, quando esse guindaste está montado fixamente em uma área de construção, esse guindaste não vai ter esses problemas, com o qual não teremos de levar em conta essa situação. O tempo. O tempo é importante enquanto em que sempre há partes da máquina que podem envelhecer, que se desgastam. Então temos que ter em conta a manutenção, o desgaste de ferramentas, a alteração de fluidos, etc. Assim como o uso tem que levar em conta, dependendo do uso, conforme o que é previsto na máquina, assim como o uso indevido, previsível. Os índices de produção, os tempos de ciclo, a pressão de manutenção da produção, etc. Os limites das pessoas são as suas habilidades físicas, a instrução ou a formação que elas receberam, o equipamento de proteção individual que usam, etc. São outra parte, outro limite que nos define como se pode usar essa máquina e que perigos aparecem. Aqui vemos um pequeno esquema de uma típica prensa de vulcanização de pneus. E vamos utilizar esse esquema para o segundo passo, que é a identificação das tarefas. Nesta máquina, o que ocorre é que o usuário da máquina, o operador, vai carregar os pneus de borracha, de goma, que nesse caso ainda está úmida, que ainda não está curada, e se vai carregar, se vai introduzir dentro da máquina, que é uma autoclave que então se fecha e inicia o processo de vulcanização usando vapor quente, usando pressão. Logo a máquina descarrega e o pneu que já está curado, que já está quase, digamos, em sua forma final, é posto sobre um sistema de transporte. E vemos que é muito claro que teremos uma zona de carga e de descarga, que é o posto de trabalho do operador. E é aí que o operador vai estar continuamente. Logo teremos várias áreas de serviço nas quais, às vezes, dependendo muito da qualidade da borracha, da goma, dependendo de algumas temperaturas e de situações aleatórias, será necessário realizar pequenas intervenções para manter a produção. Então teremos a área onde funciona o fluxo de materiais, que é uma área em que também pode, de vez em quando, haver uma intervenção humana, quando há, digamos, muito material que tenha se acumulado, quando há problemas com a logística, etc. Então nós vemos que, ao identificar tarefas, podemos já ir reconhecendo as zonas em que alguns perigos vão aparecer.